com a leitura do livro Olhando para a Alma das Crianças, na página 70, agressores e vítimas. Agressores e vítimas. Educadora, você poderia dizer algo sobre como lidar com os agressores e vítimas? Segundo o que tem ocorrido aqui, bom e mal, evidentemente, não são como parecem ser. Pode dizer mais alguma coisa nesse contexto? Helen, no que diz respeito a bom e mal, geralmente é o contrário do que se apresenta. Nessa família aqui podemos ver a força negativa estava na mãe da mãe, educadora. Minha pergunta é voltada ao fato de termos sempre que lidar com o agressor ou que nos envolve com os agressores. Os agressores são sempre rejeitados. Os que cometem abusos são sempre rejeitados. Isso parece estar completamente errado. Tem de haver outro caminho, pois nessa maneira não chegamos a objetivo algum. Helen, só podemos lidar com um agressor se dermos a ele um lugar em nosso coração. Então ele amolece, não antes. Qualquer intervenção o endurece. Devemos ter muito cuidado. Vou dar um exemplo. Há muitos anos realizei um curso na Suíça. Um assistente social me disse haver uma menina que havia sido abusada pelo avô e pelo tio. Ele queria denunciá-lo. Disse a ele para não fazer isso. É ruim para a criança quando os agressores são denunciados. Encontrei-me com ele alguns anos mais tarde. Ele disse que os dois haviam sido condenados. Perguntei a ele como estava a menina. Ele disse que ela tentava pular da janela constantemente. Ele causou isso como uma denúncia. Com a denúncia. As vítimas são leais. Na verdade, são proibidas de demonstrar isso. Vimos aqui a apreensão geral. Diz que se trata de algo terrível e, por isso, não podemos demonstrar o amor. O pior, na verdade, não é o ato. Não quero atenuar isso, mas as ações de certas pessoas intimidam as crianças e as impedem de mostrar seus sentimentos de verdade. Uma coisa está clara. Há um amor profundo aí. Apenas após reconhecê-los, é possível fazer algo para retirar a criança desse emaranhamento. Nesse sentido, isso é um passo muito importante. Vou dar um exemplo. No México, fizemos uma constelação com uma sobrevivente do Holocausto. Ela era bastante agressiva. Coloquei representantes para a vítima, para os agressores, e ela se colocou em frente aos agressores, de maneira desafiadora. Um deles disse a ela: enquanto você me olhar dessa forma, ficarei cada vez mais forte. Se você for humilde, não conseguirei mais ficar de pé. A maioria dos agressores se sente superior. Quando no trabalho social, alguém se sente superior a um agressor, ele também se torna um agressor. O sentimento de superioridade faz com que nos tornemos iguais a ele. Também temos sentimentos agressivos e o levamos à justiça. Então, somos idênticos aos agressores ao combatê-los dessa maneira. Precisamos ter muito cuidado aqui. Nesses atos, sempre tenho a criança à vista. Pergunto-me o que se passa na alma da criança. Também não estou defendendo que não devemos levar essas questões à justiça. São duas coisas diferentes. Uma é de responsabilidade das autoridades públicas. Contudo, quem tem a criança em vista não deve confundir as coisas. Ele não deve, simultaneamente, iniciar essa perseguição. Só assim podemos ajudar a criança. Educadora, tenho mais uma pergunta sobre as pessoas que atuaram como representantes. No caso de um abuso, quando é colocado na constelação, uma mulher que tenha vivenciado um abuso em sua própria história, ela reage de forma diferente de alguém que não tenha vivenciado. Isso pessoalmente? Isso faz a diferença na constelação? Em geral, não. Quando é assim, ela também pode resolver algo para si vivenciando isso. A interrupção. Helen, alguém tem mais algum caso de supervisão? Qual é a sua questão?
Educadora. Há um ano acompanho uma família bastante jovem, com 3 crianças pequenas. Ambos os pais foram criados em orfanato. A criança mais velha esteve há pouco tempo com uma família tutelada. Há uma grande tensão na família e uma grande pressão. As crianças parecem ter sido adestradas. Até o cachorro vai para o canto quando o pai entra na casa. Harry. Algum dos pais esteve antes em outra relação? Educador. Não. Eles estão juntos desde muito cedo. Mas há muita história de crianças entregues para adoção a eles. Helen. Não. Continuo com a pergunta. Houve alguma relação anterior a algum dos dois? Educador. Não se sabe de nada. Helen. Está claro que o homem deve estar representando alguém da família da mãe. Educadora. Talvez o irmão dela. Ele está na cadeia. A mãe foi casada 5 vezes e depois ainda teve mais 2 parceiros. Os filhos dos 2 primeiros casamentos foram sujeitos à adoção forçada. Sua mãe teve 2 filhos, ela um irmão e agora está na cadeia por causa de droga. Aí tem mais um filho de um. Helen para o grupo. Quem ela não mencionou? Educadora. O pai dos 2. Exato. E ele é importante. Tudo que não é mencionado é importante. Isso já é o suficiente. Vamos colocar primeiro o pai, a mãe, os 3 filhos e um cachorro. Precisaremos, obviamente, de um representante para o cachorro também. A representante da mulher tampa os ouvidos fortemente com a mão. A criança mais nova cai no chão e fica deitada. Helen escolhe um representante para o pai e coloca diante da mulher. Ela continua tapando os ouvidos, vira para o lado e dá outro passo para fora. Helen escolhe uma mulher e a coloca do lado do pai da mulher. Helen para a mulher. Vire-se para os olhos. Vire-se, abra os olhos. Ela continua com ambas as mãos na cabeça. Helen para a educadora. Pela reação, algo de muito ruim deve ter acontecido. Helen para a mulher. O que você está vendo? Mulher. Minha cabeça. Golpes. Cabeça esmagada. Helen. Escolhe mais uma representante e a coloca deitada de costas entre o homem e a sua mãe e seu pai. A mulher continua segurando a cabeça com ambas as mãos. Então caminha para trás. Sua mãe vai à sua direção. Ela foge, mas a mãe a persegue. E ao se aproximar do seu marido, este a toma nos braços e a segura firme. Helen para a mãe da mulher. Olhe para o chão. Olhe para a morta no chão à sua frente. A mãe da mulher se vira para a morta. Então se ajoelha e a toca. Após um instante, a mulher tira as mãos da cabeça. Ela se acompanha junto com seu marido. Os 2 se abraçam. Helen. Após um instante, para a primeira criança. O que há com você? Primeira criança. Quero ir embora daqui. Não quero olhar. Estou oscilando entre colapsar e me rebelar. Quero ir embora. Helen, para a educadora. Houve um assassinato na família. Podemos ver isso também pela reação da terceira criança. Cai no chão. A pergunta é apenas, onde? Educadora. Sei apenas de um aborto dela. Fora isso, não sei de mais nada. Helen. Vou interromper aqui. Vou deixar que permaneça como está. Obrigado aos representantes. Helen. Como o cachorro se sentiu? Cachorro. Tive a compaixão pelo meu pequeno dono. Helen para o grupo. Com relação aos procedimentos, interrompi a constelação 2 vezes sem prosseguir depois. Esse é o procedimento correto. Quando algo não prossegue, devemos interromper. A interrupção é uma medida terapêutica. Reconhecemos os limites que não são impostos. Geralmente, a interrupção ocorre ao ápice da energia. Então, algo entra em movimento na alma. Não na própria alma. Algo entra em movimento no sistema. Agora devemos confiar nisso. Anteriormente,
obtivemos uma informação importante com relação à cabeça. Havia algo relacionado à cabeça. Eu levaria isso a sério, cabeça esmagada. Aí vemos o que aconteceu. Algo entra em movimento. Isso basta para começar. Para os educadores, sempre fico admirado com o que vocês assumem para si. A educadora que trouxe o caso. Tenho mais uma pergunta rápida. O pai é muito agressivo, verbalmente agressivo. Isso deve ter algo a ver com isso? Ou será que está mais relacionado com a história dele e da sua família? Isso foi o que ele me disse, porque ele percebe que interrompe tudo por toda parte e tem medo de matar alguém e foge da autoridade o tempo todo. Helen, naturalmente, isso também é algo importante nele. Mas aqui ele foi o mais tranquilo. Também devemos ter em mente que, em relação ao casal, existe o estranho fenômeno de que um assume algo pelo outro. Isso chega ao ponto de um parceiro se matar no lugar do outro. Devemos tomar cuidado aí. Porém, ficou claro para mim que tínhamos que começar pela mãe. Geralmente é ao contrário. Você queria começar com o pai, mas geralmente é ao contrário. Educadora, ainda tem uma pergunta sobre a constelação. Como devo proceder quando a família quiser saber o que surgiu na constelação? Eles não vieram comigo, mas a pergunta vai surgir com certeza. Como posso lidar com isso? Helen, diga exatamente o que aconteceu, sem comentários. Uma criança cai no chão e a outra se virou para o outro lado, uma segurou a cabeça, exatamente isso. Apenas conte como foi, sem fazer perguntas. Veja então o que acontece. Educadora, sem avaliar também? Sem avaliar. Helen, sem avaliar. Isso é muito importante. Simplesmente escreva o que se passou. Ok, antes da gente passar para o próximo, deixa recolher já quais foram os aprendizados dessas duas constelações. Então, a primeira é uma constelação sobre agressores e vítimas. Como talvez vocês já saibam, Bert Hellinger teve um avanço na sua compreensão sobre os agressores e vítimas. Aqui nós estamos num livro tardio dele. Isso significa que lá no começo do trabalho dele, no Ordens do Amor, Simetria Oculta do Amor, ele tinha uma compreensão um pouco diferente em relação aos agressores, mais dura, né? Ele retirava os agressores da sala, ele dizia que, por exemplo, quando uma pessoa cometia um assassinato, ela não deveria participar mais da família, teria o direito a ser excluída. E já nesse livro ele tem uma outra perspectiva, isso, segundo a Sophie, uma vez me disse, até pela própria contribuição dela, né? O que é importante aí, bom e mal, e de um moral, quando um cliente vem trazer uma questão, é diferente daquilo que se apresenta ou aquilo que se apresenta como sendo evidente. Então, para nós que vamos estar trabalhando com a constelação familiar, quando alguém vem aqui e culpa o marido, eu olho e pergunto qual é a culpa que essa mulher tem. Quando alguém coloca na posição de vítima, eu vou olhar de que maneira ela é agressora e vice-versa. Entendem? É muito importante que eu não compre a história do meu cliente da maneira como ela é. Né? Os agressores são sempre rejeitados, né? Dessa maneira não é possível chegar a nenhum lugar com os agressores. Então, para nós como consteladores, a primeira coisa para poder trabalhar com eles é quando nós damos um lugar a eles em nosso coração. Fazemos em nós aquilo que, de um modo geral, o cliente ainda não consegue fazer, né? E depois nós temos então a sua orientação acerca das vítimas. Ele mostra que as vítimas são sempre leais a esse agressor, que elas têm um amor por eles, né? E o que acontece quando as pessoas se interpõem a favor dessas vítimas e acabam se tornando pior do que os agressores, porque os agressores, de um modo geral, eles se sentem melhor do que os outros. E aqueles que são os salvadores, ou aquelas pessoas que querem ajudar as vítimas, que se interpõem nessa solução, né, a benefício de um modo geral das vítimas, acabam se tornando pior que os agressores, porque se sentem melhor do que os agressores, né? Então, quem se coloca contra os agressores
se iguala a eles, né? E acaba se tornando, às vezes, até pior do que eles por causa desse sentimento de superioridade. Quanto à próxima constelação, que é sobre a interrupção de uma constelação, isso é muito importante, a interrupção de uma constelação ela pode acontecer por vários motivos. De um modo geral, a gente interrompe uma constelação quando ela está no ápice da energia, ou seja, quando uma informação essencial ela se revelou, ela veio à tona, né? E a gente para essa constelação aí, independentemente de se chegar a uma solução para a questão. O que é importante é que o primeiro passo emerja, né? E Bert Hellinger mostra também outras possibilidades de interrupção da constelação quando algo para, quando algo não procede, no sentido de proceder, né? Não avança. Ou seja, a gente não tem informação, como vocês viram, ele disse que havia acontecido um assassinato, mas ninguém tinha essa informação, nem a constelação caminhava. Então, esse também é um momento para poder interromper, não existe nenhum problema em interromper uma constelação, por muitas vezes tem algo ainda que precisa ser revelado. E aí, Bert Hellinger nos mostra também outras coisas bastante importantes, que o que conta para a constelação, especialmente quando a gente vê os primeiros livros do Bert Hellinger, são perguntas essenciais sobre a história de vida. E perguntas essenciais eles nos mostram aqui. A primeira, houve alguma relação anterior? Isso é fato. Houve uma relação anterior de algum dos parceiros? Houve filhos fora do casamento? E sempre, gente, da mesma maneira que a gente tem que estar de olho para a versão que nos é contada, porque de um modo geral é ao contrário, também existe uma observação que é muito necessária. Quem não foi mencionado? E outra coisa, quem não foi mencionado, tudo que não é mencionado é importante. E às vezes é o mais importante, porque é justamente o ponto cego da pessoa. Outra coisa interessante em relação ao procedimento desse exemplo agora foi a colocação de um representante para o cachorro. Como vocês sabem, muitas vezes os pets representam uma pessoa da família, né? E eles fazem parte desse sistema. Então, é possível colocar representantes para os pets ou para os cachorros, por exemplo, no caso eu já vi uma constelação de um casal de amigos meus que eles tinham, não eram só pets, eles também tinham uma fazenda com uns poucos animais. Então, às vezes a gente pode representar esses animais, tá? Outra coisa importante desse exemplo é dar importância a todas as informações que surgem. Então, uma pessoa que surge com uma sensação de uma cabeça esmagada, mesmo que eu não saiba o que aconteceu, eu não vou desprezar essa informação. Se eu tenho dúvida com relação a essa informação, eu posso até trocar o representante, mas eu não desprezo essa informação que aparece. E entender também que dentro de uma relação de casal, como existe uma comunidade de destino, muitas vezes uma pessoa, um dos parceiros assume algo por outro. Então, não é apenas pessoas da família biológica, né, mas também as pessoas que compõem a comunidade de destino podem assumir algum emaranhamento pelo outro, tá? E outra coisa muito importante para encerrar os comentários acerca dessa constelação. Quando alguém vier te perguntar o que aconteceu numa constelação, dizer exatamente o que aconteceu, sem fazer uma interpretação. Essa é a maneira correta de relatar quando necessário uma constelação, porque vocês já se sabem, né, que as imagens que emergem de uma constelação são imagens obscuras, são imagens profundas, e que as explicações, de um modo geral, restringem essas imagens e o seu poder de atuação. Mas quando for necessário explicar, basta explicar relatando, né, exatamente o que aconteceu, sem nenhum tipo de interpretação. Então, isso é importante também. Tá bom? Alguma pergunta? Aqui a Renata tem uma pergunta. Professora, boa noite. Como devemos receber a frase "é ruim para a criança quando os agressores são denunciados"? Não é que é ruim para as pessoas, para a criança quando os agressores são denunciados. Veja bem, os agressores precisam de uma certa maneira ser denunciados. A própria criança muitas vezes faz essa denúncia. Ela conta para os adultos o que aconteceu. O que ele está falando aqui, na verdade, é quando alguém
se coloca do lado dessa criança, dessa vítima, por exemplo, de um abuso, e é um advogado dela, né? É um advogado que não é um advogado sistêmico, porque ele vai tomar todas as dores dessa criança e vai olhar apenas para o lado negativo do que foi esse abuso, né? Que efetivamente precisa de ser responsabilizado. Isso o Bert Hellinger nunca tira isso, mas ele vai tirar algo muito importante, que é a compreensão de que havia um amor entre essa criança e esse agressor, e muitas vezes num agressor oculto, né? Por exemplo, no caso de um incesto, a gente sabe muito bem que além de ter o pai ou alguém, essa outra pessoa da família, a gente ainda tem a mãe participando nessa tríade. Então, essa frase, Renata, na verdade, ela não se refere ao fato simplesmente de denunciar ao agressor, mas é de denunciar esse agressor e se colocar ao lado da vítima e contra o agressor, limitando a possibilidade da vítima de refazer esse vínculo amoroso, ou de, não é nem de refazer, de manter esse vínculo amoroso, porque, na verdade, há algo que é positivo, e esse algo positivo, de uma certa maneira, vem em primeiro lugar. Mesmo que depois possam ter acontecido coisas absurdas e horríveis, em primeiro lugar houve algo bom, em primeiro lugar houve algo que movimentou essa criança em relação a esse agressor, e a gente sabe que é um movimento amoroso, né? Então, não é uma questão de tomar como regra, né? O agressor, ele precisa ser responsabilizado pelos seus atos, sim, faz bem para ele. Muitas vezes a gente observa nesses agressores, especialmente quando eles são presos, que eles inclusive ficam mais calmos, né? Porque é como se eles assumissem aí a responsabilidade pelos atos que fizeram, né? E como responsabilizar o perpetrador sem causar mais danos à criança é fazendo esse trabalho que o Bert Hellinger nos ensina. Ou seja, eu preciso dar um lugar a esse perpetrador no meu coração. Quando eu dou um lugar no meu coração, isso significa que eu amo ele também. Amo ele e amo o destino que o conduz e não o julgo. Então, desta maneira, sim, é possível responsabilizar o perpetrador sem causar mais danos à criança. Ou seja, ele assume todas as responsabilidades, mas eu não julgo a ele, não julgo o que aconteceu, não julgo porque eu não sei qual é a origem desse abuso. Porque a origem desse abuso, e aí esses dias eu até coloquei lá no meu Facebook, focar no problema não leva à solução. Nós não sabemos qual é a origem dos problemas atualmente dentro de uma constelação familiar. Essa origem pode estar na transgeracionalidade da família, mas ela pode estar numa vida passada. Nós não sabemos, nós não ousamos mais dizer que o problema é este, ou a origem do problema é este, ou é aquele. Nós sabemos que existem algumas dinâmicas, nós sabemos que existem fatos difíceis que aconteceram na família, mas é uma postura de humildade que nós assumimos dentro da atualidade, de saber que nós não sabemos exatamente qual é a origem do problema. Mas sim, o caminho da solução, ele se revela sempre dentro de uma constelação. Então, a gente foca no caminho da solução. A solução é sempre aquilo que une, a solução é aquilo que traz novamente a paz, com cada um assumindo a sua parte de responsabilidade. No caso de uma criança, ela não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é dos adultos, né? E assim a gente pode fazendo pequenas intervenções ou contribuições, olhando para a solução e não querendo entender a origem do problema. Tá claro, Renata? Tá claro demais? Alguma pergunta, algum comentário sobre isso? É um tema muito importante. Sim, professor, eu tenho uma pergunta. Aqui no finalzinho, ele diz, ela pergunta, a educadora pergunta, sem avaliar também? Ele diz, sem avaliar, isso é muito importante. Sem julgar, né? É o caso. Exatamente. E quais são, poderia explicar para a gente, quais são e quem fica com as consequências caso aconteça algum julgamento, alguma avaliação? Quais são as consequências? A pessoa que cometeu o abuso, ela vai ficar com essa responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, mas nós, enquanto uma perspectiva sistêmica, nós vamos precisar, dentro de uma intervenção
como é que eu posso dizer, transformadora, curativa, mostrar para essa mãe, né, no caso, a sua corresponsabilidade, ou para os outros adultos que estão envolvidos na situação, que às vezes não é apenas o agressor evidente, existem outros. Então, a mãe que não cuidou dessa criança, a mãe que não queria mais se relacionar sexualmente com o marido, por exemplo, né? Então, é trazer a consciência para todos os que estão envolvidos dentro da questão, né? Porque assumir a responsabilidade não tem apenas a ver com a pena em si, né? Ela tem a ver com uma consciência sobre todo o processo. Então, seria isso. Então, continua sendo responsabilizada a mesma pessoa que pela lei é responsabilizada. No entanto, é necessário também que essa compreensão sobre a corresponsabilidade seja trazida à tona, né? Porque só dela vir à tona, ela traz uma transformação na situação. Tá mais claro? Então tá, então vamos prosseguir com a nossa leitura. Gravidezes interrompidas. Educador, gostaria de saber qual é o significado das interpretações, das interrupções de gravidez. Trabalho no acompanhamento de conflitos de gravidez. Há alguma diferença relacionada ao tempo decorrido? Acabei de ouvir a pergunta: quando ocorreu a interrupção da gravidez? Helen, quando se trata de uma interrupção tardia, ela é vivenciada como um assassinato. Quando é mais cedo, nem sempre. Às vezes é vivenciado em outra maneira, mas existem contextos bastante estranhos aí. Uma vez dei um curso na Rússia, em Moscou, havia um casal e eles diziam que não podiam ter filhos, mas que gostariam muito. Perguntaram se eu podia ajudar. Olhei para a mulher e ela era bem engraçada. Disse-lhe que era visível que ela não queria ter filhos. Então ficou séria. Perguntei a ela o que havia ocorrido em sua família de origem. Sua mãe havia feito 8 abortos. Então coloquei no chão 8 representantes para crianças abortadas. E ela se sentou ao lado deles. Aí ela ficou bem. Então, fiz com que todos se levantassem e disse a essas crianças abortadas que se colocassem atrás dela. Ela se apoiou nelas. Coloquei seu marido ao seu lado e na frente um representante para a criança por vir. Estava claro, ela recebia dos irmãos abortados a força e a coragem para ter seus próprios filhos, ou seja, eles pertenciam. Outro exemplo de um curso em Verona, havia uma mulher que dizia ter medo de que as suas 2 crianças morressem. Coloquei-a, o marido e as 2 crianças. À sua frente, coloquei a morte. Um homem. Ele foi imediatamente para o chão e se sentou. A morte não faz isso. Ficou claro que esse homem representava uma criança. Então perguntei à mulher o que havia acontecido na família de sua mãe. Ela disse que a mãe havia abortado 9 vezes e se vangloriava disso. Colocamos as crianças abortadas e a mãe atrás. A mãe imediatamente começou a chorar intensamente e sentou-se ao lado dos filhos abortados. Estava claro, a morte que a mulher temia era sua mãe. A partir daí, pudemos encontrar a solução para ela. Os abortos provocados deixaram uma marca profunda na alma, uma marca muito profunda. Isso é frequentemente renegado, com os melhores motivos possíveis. A alma não escuta esse bom motivo. As pessoas dizem que o aborto é como um meio anticoncepcional, por exemplo, como acontece no Japão. Isso é evidenciado pelas mulheres. E lá, da mesma forma que aqui, não há diferença. É vivenciado como uma interpretação profunda da alma. Crianças abortadas pertencem à família e não vivenciadas assim.
Quando isso vem à tona e elas são acolhidas, o seu efeito é benéfico. Perdoar ou perseguir? Educadora. Ainda tem uma pergunta rápida sobre separação no que diz respeito ao perdão e ao perseguimento judicial. A perseguição judicial. Há uma mulher em meu trabalho que foi enganada pelo marido após a separação e perdeu todo o seu dinheiro para ele. Ela não consegue ficar em paz porque fica o tempo todo se perguntando: devo processá-lo ou devo deixá-lo quieto? Essa pergunta não a deixa em paz. Não sei o que dizer a ela. Helen, você deve aconselhar ela a dizer: eu sabia que você era um mau caráter, agora assuma as consequências. Aí ela ficará em paz. Educadora, mas ela jura que não sabia. Helen, vamos constelar isso, ok? Helen, escolhe um representante para a mulher, o homem e o dinheiro. O representante do dinheiro faz uma pose imponente, com as mãos na cintura e olha para o homem. A mulher recua para longe. O dinheiro olha para o homem de maneira triunfante. O homem vacila. A mulher dá as costas e quer ir embora. O homem e o dinheiro se colocam frente a frente. O dinheiro ainda triunfante. Helen, para a educadora. Ok, agora você só precisa refletir o que aconteceria com a mulher se ela recebesse o dinheiro. Helen chama a representante da mulher de volta e a coloca frente a frente com o dinheiro. Ela se assusta e coloca a mão em frente ao peito, se defendendo. Helen para a educadora. Ainda tem uma coisa importante. Eu perguntaria a ela quem em sua família perdeu muito dinheiro. Ela é secretamente fiel a essa pessoa. Garoto em perigo. Helen, há algo a acrescentar ao que houve hoje de manhã. Ok. Quem mais tem casos de supervisão? Você? Helen. Ok. Qual é a questão? Educadora. Há 11 anos trabalho com um grupo que mora junto e se aconselham e se assemelham a uma família. Dirijo o grupo e dou acompanhamento a 4 crianças. Com relação à supervisão, trata-se principalmente do garoto mais velho, 16 anos, que tem se tornado cada vez mais agressivo. Noto que as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis no grupo. Helen, quantos anos ele tem? 16. O que houve com seus pais? Educadora, ele não tem contato com os pais. Em 11 anos, por desejo próprio, viu a mãe apenas uma vez. Falou com ela pelo telefone algumas vezes, depois perderam novamente o contato. Helen, qual era a idade dele quando chegou ao orfanato e entrou para esse grupo? Educadora, as crianças foram tomadas dos pais. Ele está com 2 irmãos no grupo conosco, mas 3 irmãos estavam em outro grupo que moram juntos. Helen, por que foram tomados dos pais? Educadora, o pai era criminoso, havia cometido diversos delitos e um roubo. Uma noite, as crianças foram tomadas do pai em meio às sirenes da polícia. Helen, e a mãe? A mãe também ficou presa por algum tempo. Helen, por quê? Porque estava envolvida. Também havia violência na família, violência corporal. Helen, como assim? O que aconteceu? Educadora, Sasha acompanhava e eles apagavam cigarros em suas costas. Ele era um bode expiatório e queriam vendê-lo através de uma instituição ilegal. Helen, vendê-lo para quem? Educadora, para uma família. Ele tem um papel de vítima. Helen, vamos constelar o pai, a mãe e o filho. Helen posiciona o pai à frente do filho, a alguma distância, porém ele olha para o lado. A mãe está um pouco de lado. Após um instante, Helen afasta o pai da família, na direção em que ele estava olhando. Helen para o pai. Está melhor ou pior? Pai, melhor. Helen para o filho. E para você? Filho. Um pouco melhor. Quando ele se vai, preciso me defender. Pergunto-me o que eles querem de mim. Tenho uma postura hostil, pois sei o que está acontecendo. Helen para a educadora. Você sabe o que há na família do pai? Educadora.
O que há na família do pai, eu não sei. No geral, há uma situação bastante caótica na família. Hering para a educadora. O que aconteceu? Primeiro tive um impulso de pedir-lhe para se colocar onde acha que é o seu lugar. Onde você se posicionaria? Siga seus sentimentos. A educadora se coloca à direita do filho. Hering para o pai. Volte novamente para o seu lugar. Hering, após um instante, para o filho. O que aconteceu quando ela fica aí? Filho, é estranho. É como se me tirassem o ar. Em primeiro lugar, me enfraquece. Apenas, apesar de também me fazer bem a uma certa distância. Hering, coloca a educadora à direita do pai. Hering para o filho. E como isso é para você, filho? Bom, Hering, para o pai. E para você, pai? Antes eu estava com uma frase, não estou consciente de nenhuma culpa. Porém, quando ela está aqui, não posso mais fugir. Hering para o grupo. Demonstrei algo sobre a ligação sistêmica. Aquele que ajuda é bem-sucedido quando se coloca ao lado do mais excluído e desprezado. Isso apresenta o maior efeito. Vimos isso aqui. Acho que posso parar por aqui. Se você mostrar ao garoto que você respeita o seu pai, ele ficará melhor. Podemos ver que ele está ameaçado de suicidar. Ele tem que ir embora. A direção é para fora. Deve haver algo muito pesado em sua família. Se eu considero tudo isso, posso entendê-lo e respeitá-lo. O garoto muda imediatamente. Ok, é isso. Aquele que não é mencionado, que é demonizado, deve sempre receber um lugar. Assim que ele receber um lugar, o sistema é curado como um todo, porque ele recebe um lugar. O excluído é novamente excluído. Aí todos os outros podem orientar-se de uma nova maneira, educadora. O fato de ele ter ido embora e se sentido bem com isso não pode significar que ele não é o pai. Que ele não é o pai. Helen, a reação do garoto mostra que ele é o seu pai, senão não estaria tão enganjado. Geralmente, querer ir embora significa morte, pelo menos uma ameaça de suicídio. Significa que ele quer desaparecer, seja qual for o motivo. Esse movimento surge quando alguém está numa situação aterrorizante, na qual não pode fazer mais nada. Em sua alma, ele é o mais coitado. Educadora. Faria sentido ou seria exagerado apoiar o contato com o pai? Helen, diga ao garoto apenas, eu respeito meu pai. Quando olho para você, acho que você tem um pai certo. Algo assim, bem indireto. Mas você não precisa nem dizer isso. Quando vocês voltarem, você estará mudado. Ok. Vamos recolher, então, esses 3 exemplos, né, que ele nos trouxe. O primeiro é a questão das gravidezes interrompidas, né? Uma pergunta muito importante, se existe alguma diferença no efeito do tempo de uma gravidez que é interrompida no início e uma gravidez que tem uma interrupção tardia. Como vocês também já devem saber, a compreensão do Bert Hellinger sobre o tema do aborto, ela evoluiu no sentido de que primeiro que não era tão considerado, depois se compreendeu que era um assunto só dos pais, que não tinha a ver com os filhos, depois isso passou também a ser falado para os filhos, e essa compreensão foi evoluindo. Em cada livro ele vai nos trazendo algo de importante. Nesse livro, ele fala da diferença entre a interrupção tardia e uma interrupção temprana, né? A interrupção tardia é sentida como um assassinato, já a interrupção mais cedo nem sempre é sentida como um assassinato, mas isso não quer dizer que a alma não sinta esse aborto. E o que ele fala é o seguinte,
que a alma não escuta os bons motivos que levam ao aborto. Então, o aborto ele provoca um efeito nos pais, ele provoca um efeito nos irmãos e provoca um efeito na transgeracionalidade da família. Na transgeracionalidade da família, por exemplo, pode revelar, como aqui foi colocado nesse exemplo, como um dos motivos por uma pessoa não querer ter filhos. Um outro motivo, como o medo da morte dos filhos, porque, na verdade, esse medo vem do medo da morte da mãe, que poderia morrer no aborto. Né? Então, efeitos diferentes na transgeracionalidade por causa desse aborto e principalmente, né, no caso, quando ele é um aborto tardio. As crianças abortadas, como vocês já sabem, tanto vivos e mortos, pertencem ao sistema, então isso aí pode gerar também um efeito quando esse aborto é segredado. Para os filhos, a única coisa que importa é saber qual é o seu lugar na ordem, ou seja, qual é a existência das crianças, ainda deve ser mantido esse respeito àquilo que motivou os pais a um aborto, né? E outra coisa importante dessa constelação foi Bert Hellinger nos mostrar que quando uma morte é colocada na constelação, a morte é colocada numa constelação, ela tem uma postura, ela tem um movimento que é característico de algo muito grande. Muitas vezes ela tem pouco movimento, na maioria das vezes a morte ela tem pouco movimento e quando ela se comporta como uma pessoa com muito movimento, ou colocando-se no chão, isso significa que não é a morte, mas é uma pessoa que morreu. Então eu preciso observar essa diferença, né? Porque eu posso colocar as duas coisas, eu posso colocar a morte ou a vida e posso colocar uma pessoa viva ou uma pessoa morta, tá? Então também está muito atento quando os representantes mudam de papel. Um representante não tem um papel eterno. Né? Aí depois vem algo muito comum no nosso atendimento, que é o caso de perdoar ou perseguir, né? O caso de um casal, o que significa o seguinte: eu vou atrás, coloco meu ex-marido na justiça para receber o dinheiro que eu tenho como direito ou não. Então, Bert Hellinger nos mostra que essa questão em relação ao dinheiro, neste caso desta pessoa, a gente não pode generalizar, mas vinha muito provavelmente de alguém que perdeu muito dinheiro nessa família. E o que acontecia? Se ela tomava o dinheiro de uma certa maneira, ela não tomaria o marido. Essa que era a questão de fundo, por isso o dinheiro se colocava na frente, ou seja, você quer olhar para mim, mas você não quer olhar para o marido, né? E a outra coisa importante nessa constelação é que muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não sabia que fulano de tal era mau caráter. Então, no fundo, nós sabemos quem são as pessoas em algum nível da nossa alma. Então, sabia que você era mau caráter e agora assume as consequências, ou seja, é a autorresponsabilidade. Então, todo o trabalho da constelação, isso não é só da constelação, mas também de todo o trabalho psicoterapêutico, isso desde Freud, vem desse assumir as responsabilidades, assumir a consequência dos atos. Né? Então, mesmo que a outra pessoa me deva dinheiro, eu vejo que é mau caráter, eu vejo que você não tinha dinheiro ou que poderia gerar isso, eu assumo as consequências de não ter tomado uma atitude de acordo. Né? E aí depois, nessa última constelação, que seria do garoto em perigo, eu acho muito importante aqui o lugar da educadora. E aí o lugar da educadora, e na verdade não só o lugar da educadora, mas é o lugar de todo ajudante. A ajuda ela é bem sucedida quando o ajudante se coloca do lado do mais desprezado, do mais excluído, tá? Isso é muito importante. Então, a ajuda é bem sucedida quando o ajudante se coloca ao lado de quem é mais desprezado, aquele que é mais excluído. No caso, a educadora se colocou ao lado do pai, né, à direita do pai, e aí vocês puderam observar como ajudou a todo o sistema, porque a nossa ajuda é uma ajuda sistêmica, ela não se volta para uma única pessoa, ela tem que se voltar para todos. E o que ajuda aí? No caso desse exemplo, que o pai fosse visto, o pai fosse respeitado, né? Então, ele fala, não é nem necessário que a educadora diga para o aluno, ou quem quer que seja, né, que ela atende,
que respeita o pai. É importante a postura de respeito que ela tenha, né? As frases que podem surgir disso, por exemplo, quando eu olho para você, eu vejo que o seu pai é o certo para você, e etc. Qualquer outra frase que surja, ela é uma consequência de uma postura. Então, isso é muito importante que vocês tenham isso claro, porque não adianta pegar todas as frases, todas as fórmulas e aplicar essas fórmulas. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de constelação lá para trás, né, com o Bert Hellinger falou, os alemães antigos. Eu anotava todas as frasezinhas, mas não é a frase que importa. O que importa é uma postura, o que importa é uma compreensão. É essa postura que vai fazer a diferença, né? Então, essa pessoa que o ajudante tem que ser colocado, se colocar do lado é aquele que não é falado, aquele que é demonizado, e essa pessoa ela precisa receber um lugar. Isso não significa que você vai ficar só do lado dela, mas você vai ficar do lado dela também, né? E, por fim, uma dica importante sobre esse querer ir embora, querer ir embora de uma constelação, ou querer ir embora de um lugar, muitas vezes isso significa, na verdade, querer morrer, tá? Então, vamos ver aí se não tem alguma pergunta, algum comentário, porque no chat não tem nenhum. Então, podemos prosseguir, vamos prosseguir mais um pouquinho, né? Vamos prosseguir lendo mais, avançando aqui só mais um pouquinho, já que a nossa aula começou muito atrasada, vamos ver a ação serena até antes de o outro amor, por favor, Geraldo. Tá bom? Obrigada. Ação serena. Educador, não tenho uma pergunta direta, mas talvez você possa me dizer algo a esse respeito. Em nosso papel como educadores, vimos aqui as consequências que resultam dependendo da intensidade com que exercemos influências ou não. Tenho um sentimento recorrente e é a pretensão de ser uma espécie de juiz, que na verdade não quero ser. Entretanto, existe uma tarefa interna que também possuo. Helen, hoje ganhei um livro de presente de alguém. Uma pequena alma fala com Deus. Ela diz a Deus que deseja muito ser o perdão. Então, é bom Deus perguntar, quem você deseja perdoar? Ela olha ao redor e não encontra nada. Deus diz, em minha criação não há nada a perdoar, e muito menos a julgar. O pior é quando sentimos pena das crianças. A pena as enfraquece enormemente. Você vê o destino e respeita o destino. Você não sabe o que vai acontecer no final. Se você intervir, talvez intervenha de uma forma contrária ao destino. Se você estiver lá apenas com respeito pelos pais e pelo grande todo, algo de bom pode se desenvolver após algum tempo. Então, você tem paz? Muitas pessoas que se enganjam acabam se esgotando. Se você assumir a postura do respeito, não se esgotará tão facilmente. É claro que isso existe também. Existem situações nas quais precisamos nos esgotar, mas não como um estresse permanente. As pessoas, às vezes, assumo para mim uma postura ao trabalhar ou ser olhado por um cliente. Deixo que ele olhe através de mim. Seu olhar não me atinge. Ele olha através de mim para algo maior. Então, quando trabalho com ele, deixo o que está atrás de mim. O maior, fluir através de mim em sua direção. Às vezes chego para o lado para que entre em contato direto com o outro. Isso ajuda a ficarem serenos. Então, podemos ver o que acontece com as crianças, com as quais temos uma tarefa, quando temos essa serenidade. A bela imagem é, deixemos o sol brilhar e às vezes também relampejar. Depois deixemos vir a chuva de forma que vier. Dinâmica de grupo aplicada. Fui diretor em um orfanato na África do Sul. Uma boarding school, me perdoe, em 140 garotos.
com 140 garotos. Tinham apenas um chefe para ele, e eles tinham a sua própria admiração. Isso é possível. Uma pessoa de outra boarding school, na África do Sul, me contou que todos os educadores haviam ficado doentes. Os alunos precisariam organizar tudo sozinhos. As coisas nunca ocorreram tão bem quanto nessa história. Também posso contar algo assim sobre mim também, sobre mim mesmo. Fui diretor de uma grande escola de elite na África do Sul e era, simultaneamente, padre de uma grande paróquia. No recesso da Páscoa, durante a Semana Santa, uma parte dos meninos podia ir para casa, e os outros permaneciam lá. Eles me perguntaram se podiam passar a parte do dia em Durban, na quinta-feira Santa, para se divertir. Disse que podiam, mas que deveriam estar de volta para a missa da tarde. Como padre, precisava de alguns deles como coroinha e para ler. Contudo, eles só voltaram às 8 horas da noite, sob o comando dos responsáveis entre eles. Como padre, tive que fazer tudo sozinho na Quinta-feira Santa. Eu era diretor dessa escola havia pouco tempo, eles estavam me testando. Agora vou falar para vocês um pouco sobre a dinâmica de grupo aplicada. As leis da dinâmica de grupo, com as quais já estava familiarizada há algum tempo, o que desejava aplicar nessa escola. Deveria comprovar sua eficiência nessa situação. Como resultado, cada classe havia escolhido um responsável e a classe superior havia escolhido 5 em toda a escola. Junto havia sido os responsáveis pelo ocorrido. Eu e meu confrade chamamos esses responsáveis no meu escritório dessa noite. Ficamos lá e nem ele nem nós tivemos nada. Ficamos por 15 minutos falando, não temos nada. Ficamos por 15 minutos sentados sem dizer nada. Ele não sabia o que fazer. Esse era um método da dinâmica de grupo. Então eu disse, a disciplina da escola desmoronou e não há nada que possamos fazer. A pergunta é se meu confrade e eu ainda queremos fazer alguma coisa, pois vocês devem nos reconquistar para que estejamos dispostos a fazer algo por vocês. Daremos a vocês uma chance de restabelecer a disciplina. No dia seguinte, reuniram todos os alunos e discutiram por 4 horas sobre como restaurar a disciplina na escola. Depois, me apresentaram uma proposta. Entretanto, ela não tinha valor, disse a eles. Isso não é o suficiente. Então, ficaram mais 4 horas discutindo. Depois, disseram a seguinte proposta. Vamos dedicar o dia inteiro das férias para colocar as quadras esportivas novamente em ordem. Eu disse, ok, de acordo. Então, um aluno disse para o outro. Isso tudo aconteceu só porque 2 de vocês não chegaram a tempo para a missa. Expulsei-o imediatamente da escola, mas ele pôde matricular-se novamente 4 semanas depois. Eles começaram a arrumar a quadra esportiva. Depois do meio-dia do trabalho, eu disse, já basta. Nunca mais tive problemas de disciplina nessa escola. Ok, muito obrigada. Então, são exemplos importantes aí, né, sobre onde surge essa ação serena de um ajudante, né? E Bert Hellinger nos traz um exemplo muito interessante, né? Vem uma pessoa que tem um sentimento recorrente da necessidade de ser um juiz, ou seja, de assumir uma posição de julgamento. Então, nós já vimos que muitas vezes um sentimento ou um pensamento ou até mesmo uma sensação recorrente não dizem respeito a nós mesmos, mas sim a uma situação que foi vivida dentro da família, né? E Bert Hellinger nos traz um exemplo maravilhoso desse pequeno livro. Ele tanto ensina a essa pessoa que tem essa ideia ou esse sentimento recorrente de ser um juiz, ele traz essa ideia desse livrinho dele que fala na voz de Deus, né? Deus dizendo, em minha criação não há nada a julgar ou a perdoar. E isso tem muito a ver com o que é a postura do amor do Espírito que o Bert Hellinger nos ensina. Ou seja, não há nada a julgar ou não há nada a perdoar em nenhuma pessoa. E mesmo assim,
não se exime de ninguém a sua responsabilidade sobre os seus atos, muito pelo contrário, existe uma grandeza em assumir essa responsabilidade. E, por outro lado, Bert Hellinger nos fala sobre o efeito da pena, de sentir pena do outro, como isso enfraquece. E, de certa maneira, enfraquece não apenas o cliente, mas chega a ser um desrespeito a esse cliente que também tem consequências para o ajudante, pois o ajudante se esgota, porque ele quer fazer algo por essa pessoa, ou seja, ele tem intenção, ele tem pena e ele tem julgamento. Então, ele não está de acordo com aquela postura que o Bert Hellinger nos ensinou, que é sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem pena e sem vontade de ajudar, que seria esse amor compassivo, né? Então, qual que é a ação serena de um ajudante? É deixar que ele, o cliente, ou quem quer que seja que eu esteja ajudando, olhe através de mim para através de você ela consiga olhar para algo maior. E através de você, algo maior também possa fluir para essa pessoa, né? E essa ação serena, Bert Hellinger também traz um exemplo maravilhoso. Deixamos o sol brilhar, também, se for necessário, relampejar e vir uma chuva da maneira como ela vier. Ou seja, nós permitimos que todos os acontecimentos venham, seja um choro, seja um riso, seja uma raiva, seja uma expressão qualquer que aconteça, tá bom? Então, aqui tem indicações muito importantes sobre a prática do trabalho da constelação familiar, tá bom? Como ele já mostrou aqui em outros exemplos também. E depois ele vem trazer um exemplo entre alguns poucos que ele nos trouxe sobre a sua experiência com a dinâmica de grupo e a sua experiência como diretor de escola e de padre que ele teve dentro da África do Sul. Talvez vocês saibam, lendo aí pela autobiografia e também pelos vídeos sobre a sua história de vida, Bert Hellinger foi filósofo, teólogo, ele fez um curso de educador para ser professor de professores de ensino superior e foi diretor dessa escola. E ele mostra como que se estabeleceu restabeleceu a ordem dentro da escola. Então, primeiro, né, cada classe escolheu uma pessoa para ser o representante, o responsável pelo ocorrido. Depois ele trouxe todos esses responsáveis para a sala. Ao invés de dizer alguma coisa, ele simplesmente fez um silêncio, sem nenhuma ação, ou seja, durante 15 minutos todo mundo ficou lá sem fazer nada, ou seja, essas crianças tiveram a oportunidade, nesse momento de silêncio, de uma certa maneira, perceber algo que, falando, muitas vezes elas não poderiam perceber, né? Depois, uma segunda ação importante, ou seja, deixar as pessoas, aos responsáveis, durante 8 horas, olha que eles passaram 8 horas discutindo como restaurar a disciplina na escola. Então, passaram 4 horas, vieram trazer uma solução que não foi aceita, trouxeram uma outra solução, né? E essa solução, vocês podem observar que, de uma certa maneira, ele permitiu que acontecesse, foi que organizassem a escola durante um período, né? Mas ele, em vez de deixar o dia inteiro, ele diminuiu o castigo, entre aspas, por assim dizer, para meio-dia, né? Então, ele veio mostrar também de uma maneira prática, já que esse livro é um livro para as crianças, mas é também um livro que traz muitas experiências úteis para os educadores e também para os ajudantes, de um modo geral, como é possível restaurar uma disciplina, seja dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula ou num outro grupo de ajuda. O silêncio, deixar aos responsáveis a solução, né? E quando for dar a disciplina ou o castigo, também fazer isso com amor, né? Diminuindo às vezes. Ok? Então, acho que pela aula de hoje é isso. Tem alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Agora que eu vi que eu estou sem o vídeo. Alguma pergunta, alguma dúvida aí para o dia de hoje? Então, agradecer, né, Geraldo? Agradecer a cada um de vocês que está aqui presente hoje.
dizer sinto muito aí pelo que aconteceu em relação ao link, mas depois a gente vê qual que é o problema, né, Geraldo? Eu acho que é alguém que estava usando aí o link, né? Tá sem som. Sim, vamos correr atrás para solucionar para que não aconteça nas próximas vezes. Então tá jóia. Então, agradeço a todos vocês. Até semana que vem, 7 horas. Muito obrigado, até a Tá próxima. bom? Tchau, boa noite.